Boa tarde, Daniel Nunes. Boa tarde a você que assiste e acompanha diariamente o NT Sul. Nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar de vida. Nós vamos falar da campanha que o HCB está promovendo a partir de segunda-feira, dia 21, que incentiva a doação de órgãos. E para saber mais informações sobre este assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios a Vanessa Moura, ela que é enfermeira coordenadora da Comissão de Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do HCB. Vanessa, muito obrigado por atender o nosso convite. Seja bem-vinda ao NT Sul. Obrigado pelo convite. Dia 27 de setembro é o Dia Nacional do Doador de Órgãos. E vocês vão estar fazendo uma semana toda de atividades para que as pessoas possam entender um pouco mais de como é que funciona essa questão de doação e criar também um incentivo na sociedade. Sim. Essa campanha, né, que a gente realiza, já é o terceiro ano que a gente realiza essa campanha de conscientização da doação de órgãos no HCB. Então, a gente faz várias conscientização com a população, com os nossos funcionários, né, para a conscientização da importância de ser um doador de órgãos, né? A gente sabe que existem alguns mitos que ao longo do tempo eles vão sendo colocados com mais facilidade e com mais informação para as pessoas que acabam passando por uma situação como essa. A gente sabe que ninguém, embora seja uma realidade, ninguém quer passar pela morte. Porém, esses órgãos, eles são usados justamente para que pessoas tenham vida, né, que possam ter a vida estendida. Vanessa, a gente sabe que muito se fala em pacientes mortos, né? Pessoas que por algum motivo acabam morrendo e são doadores em potencial. Mas existem pacientes também que podem fazer isso vivos. Queria que você falasse um pouco a respeito disso. Hoje no Brasil, né, a gente tem, a gente pode ser paciente vivo, que a gente fala, que pode doar medula, né? Medula, fígado, um pedaço do fígado, um rim e um pedaço do pulmão, né? A gente pode ser doador, desde que seja parente de primeiro ou segundo grau, ou se não é parente, que a gente já viu vários casos na mídia em relação a isso, que um conhecido quer ser doador, pode ser doador, mas através da justiça. Então tem que ter uma ordem judicial, através disso ele consegue ser doador. Se não, é só parente de primeiro e segundo grau que pode ser doador. O transplante mais conhecido, a doação mais conhecida, na verdade, é de medula óssea, né? Até que existe uma campanha maior de divulgação. Sim, essa campanha é a mais fácil que tem, né? O ser doador de medula óssea, né? Por quê? Porque tu vai lá, tu deixa uma amostra de sangue e a partir do momento que tiver um receptor compatível contigo, eles vão entrar em contato, né? Ao contrário do fígado, do rim, que tu já vai se oferecer para ser um doador, né? Então, assim, a pessoa tem que estar bem consciente do que está fazendo, né? Para ser um doador e ter a vontade de ser um doador, né? Quando o paciente ele acaba falecendo, ele vem a óbito, como é que funciona esse processo? É o hospital que faz um contato com a família já deixa o hospital aberto a uma condição de que ele é um doador caso aconteça o óbito? João, esse é um processo que tem dentro dos hospitais, né? Todos os hospitais que têm leito de UTI têm que ter uma comissão intra-hospitalar, né, de doação de órgãos. Essa comissão que eu faço parte, juntamente com demais enfermeiras, psicólogos, assistentes sociais e médicos do hospital. Então, a partir do momento que a gente está avaliando esse paciente, que ele está numa UTI ou na emergência, a gente vai avaliar e vai abrir um protocolo. A gente vai, a partir do quadro clínico desse paciente, a gente tem uma suspeita de uma morte cefálica. Então, a gente vai fazer os testes, primeiros testes. São feitos 2 testes clínicos, né, sendo com 2 médicos diferentes. Um sempre tem que ser um neurologista para fazer esse exame. Sendo que são diferenças de 6 horas, um teste do outro, a diferença do tempo que tem que fazer. Eu abro a 1 da tarde, depois só às 6 da tarde eu vou fazer de novo esse teste. E eu vou fazer um exame de imagem, que é uma angiotomografia, né, uma arteriografia, para a gente comprovar que esse paciente não tem mais fluxo sanguíneo.
né? Então, a partir do momento que foi comprovado, essa família vai estar sendo informada a partir do primeiro, do segundo teste e do exame de imagem. A gente vai estar informando essa comissão, juntamente com o médico, vai estar informando do quadro desse paciente. A partir do momento que deu positivo, a comissão vai fazer uma entrevista com essa família. E a partir do momento da entrevista da família, a família que vai ter a decisão. É ela que tem a decisão de ser doador ou não ser um doador. Quando se falava em doação de órgãos, antigamente, há 10, 15 anos atrás, até por não ser um assunto tão divulgado, principalmente pela mídia, isso assustava um pouco as pessoas, né? Principalmente quando você ia lá tirar o seu RG e você tinha que optar por ser ou não doador de órgãos e tecidos. Isso aí, de certa forma, é mais expandido pela mídia. Hoje em dia, facilitou esse processo para vocês? Com certeza, né, João? Porque antes, que nem tu falaste, a gente ia lá fazer o RG e a pessoa chegava para ti, estava fazendo o RG e perguntava: tu é doador ou tu não é doador? E a pessoa levava um choque, né? Não, na hora, a primeira decisão, não sou doador. Porque tu nem conhecia qual era o processo de ser um doador, né? De 97 foi mudada a forma de ser um doador. A gente tem que ter vontade de ser doador. Não adianta estar escrito em RG, em carteira de identidade ou deixar um termo escrito em qualquer lugar que a gente não pode ser doador. Tem que deixar dito para a tua família. E só a família que tem o dever de opinar se ele vai aceitar ou não a doação. E isso fica mais fácil quando a gente conversa em casa e quando a gente põe a nossa vontade. Porque a gente nunca sabe quando vai acontecer uma morte, né? Então a gente não gosta de conversar sobre esse assunto. E se a gente conversar em casa, fica mais fácil da família decidir se algum dia tiver que ter uma decisão, porque é uma decisão difícil, né? A família é uma decisão muito difícil que ela tem que tomar. Então só quem conversa em casa e quem sabe a opinião do seu familiar fica mais fácil de fazer essa decisão, né? De ser um doador. Tá certo. Nós estamos conversando com a Vanessa Moura, ela que é coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes aqui do HCB de Cachoeira do Sul. E no próximo bloco eu volto com ela para nós sabermos como estão os números aqui no Rio Grande do Sul e também na cidade de Cachoeira do Sul.